Glória a Deus, irmãos. Quem tem aproveitado esses dias de quarentena? Vocês têm feito o quê, gente? Então, você está aproveitando de alguma forma. Tem gente que só está contando os dias para acabar. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? O melhor que nós podemos, com aquilo que nós temos, onde nós estamos. E o que você tem feito? Quantos estão só reclamando? Quantos não têm aproveitado? Eu estou aproveitando, descansando, estudando. Há coisas que nós não podíamos fazer, irmãos, e que agora nós temos a oportunidade de fazer. Quantas pessoas reclamavam que não tinha tempo para a família? Agora não tem jeito, né? Se falar que não tem tempo para a família, então o negócio está feio mesmo. Mas na verdade, irmãos, é a nossa prioridade. É a nossa prioridade, somos nós a que fazemos. Amém? Pode se sentar. Eu quero já ir lendo e que nós possamos já ir acompanhando já a palavra dessa noite em Mateus capítulo 25. Pai amado, querido, continua falando conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, nesta noite, para falar com cada um de nós. Abra os olhos do nosso entendimento e nos dê sabedoria e revelação da Tua palavra e da Tua vontade, da Tua verdade para as nossas vidas. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus e por isso nós sabemos que o Senhor está aqui e te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você acompanhe ali, mas eu quero que você também preste bastante atenção nessa tradução, eu gosto muito dela. Essa é a Bíblia Viva. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Então vamos começar por essa parte. Às vezes a gente lê a palavra de Deus, nós temos aquela forma errada, nós queremos muitas vezes quantidade e não nos preocupamos com a qualidade. É importante nós lermos toda a palavra de Deus? Sim. Mas não adianta nada você passar correndo, atropelando, só lendo, quando você vê, o que você aprendeu? Bom, aí você tira aí um negócio aqui, outro ali. E aqui nos fala do quê? Qual que é a terceira palavrinha ali? O que é um reino? Um reino é alguém que governa. E um reino precisa do quê? De um rei. E quem que é esse rei aqui? Jesus. Então essa passagem está falando de um reino. Que reino é esse? Continua dizendo lá, reino do quê? Dos céus. Então não é esse reino aqui. É o reino lá de cima. Está nos falando do reino dos céus. De um lugar onde Jesus governa e reina. E ali nos continua falando. O reino dos céus pode ser o quê? Ali diz o quê? O reino dos céus será semelhante. Em outras traduções diz o reino dos céus pode ser comparado. Nessa tradução aqui diz o reino dos céus pode ser ilustrado. O que quer dizer isso, irmãos? Esse livro, o autor está falando de um reino, de um governo, de um rei que está nos céus e que ele vai nos explicar como funciona esse reino. Amém? Todos acompanhando até aí? Glória a Deus. E nos fala a história do quê? De quê? Pode deixar aí no 1. De 10 virgens. Ali nos fala a história de 10 virgens. Reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honras virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. O que é uma história, irmãos? É um conjunto de acontecimentos
Se eu vou falar da história de uma pessoa, é um conjunto de acontecimentos da vida dela. Se eu vou falar de um lugar, é um conjunto de acontecimentos daquele lugar. Então isso que é uma história. O que essa palavra vai nos falar é de um conjunto de acontecimentos do reino dos céus, que deve ser explicado para que nós possamos entender. E nos fala também de 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. Mas nos fala também de uma coisa muito importante ali, que são o quê? O que elas carregavam? Lâmpadas, em outras traduções diz lamparinas. Quem conhece uma lamparina? Levanta a mão. A gente precisa colocar o que dentro da lamparina? Hã? Quer dizer, a gente precisa do quê? De um combustível, não é? Tem jeito de eu acender a lamparina sem pôr nada? Tem? Então vocês gravem bem isso. Então vamos continuar. Elas foram... eu quero deixar aqui o significado da palavra insensato. Não tem bom senso, nem razão, que não está em seu juízo perfeito, insano, doido e delirante. Então essa é a característica da noiva insensata. É uma noiva que está fora da realidade. Ela está vivendo, mas ela está fazendo de conta. Ela está vendo a realidade, mas ela não quer seguir a realidade. Ela quer agir da forma que ela quiser. Então no versículo 2 nos fala: 5 delas eram insensatas e 5 eram o quê? Prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa centrada, que procura saber aquilo que é certo, que toma cuidado nas suas decisões. E continua no versículo 3. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo o quê? De reserva, diz na minha tradução. Lembra o que nós falamos? Que a lamparina precisa do quê? De combustível. E tem jeito de eu acender uma lamparina sem combustível? Tem jeito de eu sair de carro sem pôr combustível nele? Então continuem gravando, irmãos. Porque na verdade, muitos de nós estamos querendo fazer um certo tipo de milagre que não existe. Versículo 4. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com o quê? Com as lamparinas ou lâmpadas. O que quer dizer isso? Elas fizeram de acordo com as suas características. Elas foram prudentes. Elas se precaveram. Elas tomaram o cuidado necessário de tudo. Assim como diz a palavra do Senhor, se eu vou fazer uma construção, eu não começo lá e de repente, faltou isso, eu corro e compro ali. Eu vou primeiro o quê? Olhar tudo o que eu preciso. Vou calcular, vou planejar. Vou planejar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos frustrados na nossa vida porque falta planejamento. Como que Deus criou o mundo e nos criou? Ele chegou e começou tudo desorganizado? Foi assim, irmãos? Deus é tão perfeito que Ele nos deu um exemplo. Cada dia Ele foi criando uma coisa. E se a gente vai estudar cada animal, se a gente vai estudar o ser humano, uma planta, a gente vê a perfeição de Deus. Como Ele é detalhista, minucioso, preparado, perfeito. Ele procurou pensar em cada situação que pudesse haver, para que tudo funcionasse perfeitamente.
E Ele nos deixou esse exemplo. Mas nós, como seres humanos, e principalmente como brasileiros, o que nós queremos fazer? Dar um jeitinho. Não é assim? Não, o negócio está lá para a gente fazer, deixa para a última hora, sai correndo. Não, agora dá tempo. Será que vai sair bem feito, irmãos? Hã? Não vai não. Se a gente já planejando, organizando, com antecedência, ainda aos contratempos, imagina se a gente não se organiza. Vão surgir problemas, os quais nós não estaremos preparados, os quais nós nem sentamos para pensar, e nós não vamos saber com o que fazer com eles. Então vamos seguir lá a nossa história. Versículo 5. E como o noivo estava o quê? Tardando, no meu diz demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. Então houve, segundo nós, uma demora. Porque na verdade nós sabemos que há tempo para todas as coisas. E quando não acontece no nosso tempo, então nós falamos o quê? Que Deus está demorando. Aí a gente começa a orar o Salmo 70, apressa-te, Senhor. Não é assim? Mas nós esquecemos que Deus sabe o tempo certo. Assim como diz ali em Eclesiastes, há tempo o quê? Para todas as coisas. Adianta eu lançar uma semente hoje e querer colher amanhã? Não. Mas nós fazemos assim muitas vezes. Ou outras vezes nós nem sequer lançamos nenhuma semente e cavamos tentando procurar a colheita. Então eles estavam demorando. E todas elas se cansaram e dormiram. As prudentes e as imprudentes. Isso nos fala, irmãos, que na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos nos cansar. Como assim? Por que que elas não se mantiveram ali de pé? Porque elas eram humanas. Jesus, quando veio aqui, quando o barco estava ali no meio da tempestade, o que os discípulos foram fazer? O que Jesus estava fazendo, irmãos? Dormindo. Se fosse um cristão, irmão, o que a gente ia falar? Oh, mas que irmão preguiçoso. Pensa, o negócio está lá, virando de ponta cabeça, e o cidadão está fazendo o quê? Dormindo. Por quê, irmãos? Porque ele não se importava? Não, porque ele estava cansado. Jesus era homem como nós. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Nós temos aquela tendência, muitas vezes, de santificar e de endeusar as coisas erradas. Queremos abraçar o mundo e dar conta de tudo. E aí depois, quando a gente cai de cama doente, a gente ainda reclama. Deus, não, mas eu fiz tudo, Senhor. Talvez você tenha feito tudo na parte espiritual, mas você não cuidou do seu templo. O que Deus fez quando Deus formou todas as coisas, irmãos? Fez o quê? Descansou. Deus precisa descansar? Sim ou não? Não. Deus não se cansa. A palavra dele diz que ele não cansa, que ele não dorme. E por que é que ele descansou? Para nos mostrar que nós precisamos. Há tempo, lembra? Há tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar, tempo de descansar. Mas o que nós fazemos? Trabalhamos no tempo de trabalhar. No tempo de descansar nós trabalhamos e trabalhamos mais um pouquinho. Aí no tempo de trabalhar a gente trabalha, descansar, trabalha. De repente fica doente. Oh, Senhor, por quê? Por quê?
porque o nosso corpo não é nem uma máquina aguenta, irmãos, trabalhar sem manutenção. E nós queremos fazer. Precisamos reconhecer que somos humanos, temos limitações. Precisamos reconhecer até onde é o papel de Deus e até onde é o nosso, e até onde nós temos que parar. E ali nos fala então que elas dormiram. No versículo 6. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então houve um aviso. Deus sempre vai nos avisar de todas as coisas antecipadamente. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Já viu quando você fala para uma criança que está errado e ela não quer fazer? Aí ela vai lá e faz o que ela quer. E aí o que acontece? Ela vai errar. Deus sempre, irmãos, vai nos avisar de uma forma ou de outra. Mas quantas vezes será que Deus tem nos avisado e nós temos escutado? Porque ouvir, nós ouvimos. Ouvir é algo natural. Todo mundo que ouve, que não é surdo, está ouvindo. Mas escutar nos fala de prestar atenção, de ouvir e prestar atenção no que está sendo dito. Vocês estão identificando algumas coisas nessas virgens, irmãos? Todas as 10 eram virgens. Então, até então, não há diferença entre uma nem entre outra. Mas nós vamos começar a ver algumas diferenças a partir de agora. No versículo 7. Todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. Então, novamente, não tem diferença. Tem? Todas elas, ouviu-se um grito, todas ouviram, despertaram e foram fazer o quê? Se preparar. No versículo 8, perdão. Então, as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Aqui começa a aparecer a diferença. É igual o joio e o trigo. Parecem idênticos, não é? Você olha, quem não conhece, fala, é tudo igual. Não é assim? Não, é do mesmo jeito. É assim também nas nossas vidas. Essas virgens somos nós, os cristãos. Aqui não é para o mundo, irmãos. Essa palavra aqui é para nós, é para mim e é para você e é para todo aquele que crê no nome de Jesus. Essa palavra não é para o mundo, porque eu já vi muita gente falando, não, então isso aqui é porque metade do mundo vai ser salvo e outra metade não. Isso aqui é a salvação dentro da igreja, de cada uma, dentro dessa igreja, daquela ali, daquela outra, de cada igreja, da igreja do Senhor em toda a face dessa terra. Todos são cristãos, todos vão à igreja, todos oram, louvam, assistem aos cultos, tem uma Bíblia, mas aí quando chega uma hora, irmãos, aquela palavra do Senhor que diz assim,
que não há nada em oculto, que não há de ser revelado, vale para todas as coisas. Para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o novo, para o velho, não importa. As nossas obras vão aparecer. Quantas vezes a gente olha para a pessoa e ela age como um crente, ela come como um crente, ela veste como um crente, mas na verdade ela não é um crente, porque o seu coração está longe de Deus. Ela representa muito bem como uma virgem insensata, mas o coração dela está longe de Deus. Sabe o que nos fala isso aqui, irmãos? Sabe o que é esse azeite? Assim como a salvação, o nosso conhecimento, a nossa busca pelo Senhor é algo pessoal. Não existe como você buscar pelo outro. Você pode orar por ele, mas o conhecimento dele, do amor, da presença do Senhor, é só ele que pode fazer. Ninguém pode fazer por ele. Assim como a salvação, nós oramos para que as pessoas sejam salvas. Não oramos? Mas quem é que tem que fazer? É o Espírito Santo que vai convencer. E aquela pessoa precisa aceitar. Porque se ela não aceitar, Deus não vai obrigá-la. Esse convencer, irmãos, não é uma força. Não, você vai sair daqui para aqui. Não. Esse convencer, o Espírito Santo vai nos fazer enxergar a realidade da nossa vida, nos fazer em todo o amor que Ele tem, com toda a gentileza que só Ele tem, de nos constranger de tal forma que a gente queria ser uma avestruz para abrir um buraco e enfiar a cabeça. Não com palavras duras e fortes ou na força, nada disso. Ele nos convence de tal forma que nos constrange e nós enxergamos aquilo que está de errado. Mas aí entra o livre-arbítrio, onde cada um vai escolher se eu vou me arrepender. Eu já enxerguei os meus erros. Se eu vou me arrepender, ou se eu vou fazer de conta que não tem nada de errado, que não é comigo. Já viu quando alguém está falando, fala, não, isso aí não é para mim. Quem já falou assim, quando a palavra está sendo pregada na igreja, falou assim, nossa, eu queria tanto que o fulano tivesse aqui, essa palavra é para ele. Quem já falou isso, irmãos? Levanta sua mão aí. Pra vocês não pecar pela mentira, irmãos. Pelo amor de Deus. Todos nós já falamos isso, irmãos. Mas sabe para quem é a palavra? Põe a mão no seu coração e fala assim, é para mim. Será que Deus não sabe o que faz, irmãos? Errou, deixou o irmão que precisava lá na casa dele e te trouxe no lugar? Meu Deus, o negócio foi trocado. Não foi não. É para nós mesmo. E essas virgens, não havia no coração delas nenhum conhecimento de Deus. Não havia no coração delas nada sobre o Senhor. Nada. Parecer não quer dizer que é. A aparência engana muitas vezes. Por isso que muitas vezes você vê pessoas servindo a Deus e você olha e fala, eu não sei como que aquela pessoa está servindo a Deus. Porque Deus conhece cada coração. Ele sabe. Ele sabe o que está dentro de nós, não o que está aqui, irmãos. Aqui fora a gente aprende. Aqui fora a gente aprende as coisas boas e as ruins. O ser humano é terrível. A gente aprende a ser bom, a ser gentil, mas a gente aprende a ser falso, manipulador. Quer ver uma coisa?
Lógico que você não precisa sair de casa emburrado, de cara feia e vivar o dia todo. Mas o dia que você não está bem, o que você faz? O que você faz? Tem uns que põem um sorriso assim que você nem imagina, né? Ri de orelha a orelha. E aí, quando tudo cai, você fala assim: nossa, mas eu nunca imaginei que tivesse acontecendo isso com aquela pessoa. Isso é um tipo de falsidade nossa. Porque nós queremos aparentar uma coisa para as pessoas, não queremos que elas saibam. Nós queremos muitas vezes esconder as coisas. E assim, as coisas que nós aprendemos aqui, nós queremos levar elas para o reino de Deus. E não vai funcionar, irmãos. Se elas não funcionam aqui, elas não vão funcionar lá. E aquelas pessoas que estão andando junto, que parece o trigo, que age como trigo, que todo mundo vê e acha que ele é trigo, de repente vai chegar a hora da colheita e vai ver que ele não é trigo, que ele não é ovelha. Porque as ovelhas ouvem e seguem. Elas ouvem a voz do Senhor e reconhecem e obedecem. E aí, o que essas virgens fizeram, irmãos? Foram pedir para as outras. Aí vai chegar um tempo onde a pessoa vai andar do lado, vai ver, vai copiar. Mas de repente não tem mais de onde ela tirar. Aí ela vai querer aquilo que a outra conquistou. E não vai ter. Sabe por quê, irmãos? Esse combustível, ele tem um preço. O preço foi pago lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. E ali o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E deu para mim e para você uma autorização para que nós pudéssemos adentrar ao Santo dos Santos, passar por todas aquelas partes do altar, onde muitos iam ficando pelo caminho porque não podiam, onde somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia entrar. Jesus foi lá e falou: toma, passa direto. Você não precisa mais ficar aqui agora pelo caminho. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Não, Senhor, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu sou uma pessoa tão pequenininha, mas Deus nos concedeu entrar lá. É lá que tem o azeite, irmãos. É lá que tem o combustível para acender a luz na nossa vida. Não existe outro lugar onde você vai buscar. E se você não for lá, não adianta o pastor orar por você, porque ele não vai conseguir enfiar azeite dentro da sua lamparina. O azeite é colhido lá por nós, quando nós estamos ali, aos pés do Senhor, olhando para Ele, fitando os nossos olhos no autor e consumador da nossa vida, o conhecendo, podendo vê-lo face a face, tirando todas as nossas capas, as nossas máscaras, tirando todos os impedimentos e nos despindo diante dele, falando: Senhor, eis-me aqui do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. E agora eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu preciso saber quem o Senhor é. Eu preciso saber quem eu sou. E eu preciso saber quem eu sou no Senhor. E é ali, irmãos, todo tempo, todo instante, dia após dia, onde nós, não pensa que você chega lá, abre uma torneirona e ela enche aquela lamparina, você sai dali feliz e volta só daqui a um ano, não. Você já viu quando você vai extrair um óleo, sai bem pouquinho, não é? Umas gotinhas assim preciosas e bem concentradas. É assim. São gotas que a cada dia nós vamos enchendo. E aqui vamos continuar aqui onde eu parei.
9. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem para vocês. Por quê? Por aquilo que eu acabei de falar. O azeite é comprado por cada um de nós lá no Santo dos Santos, diante da presença do Senhor. Quando nós, por escolha própria, escolhemos, como Maria, estar aos pés do Senhor nos enchendo. E há um preço a pagar por isso. Tempo, disposição, perseverança, o qual elas não quiseram, as imprudentes, pagar. É um problema, irmãos. Lembra que nós falamos que há um tempo para todas as coisas? Só agora elas reconheceram que não tinha azeite, que elas não podiam receber o noivo, entrar ali para dentro sem azeite. Fizemos tudo, nos enganamos, porque elas sabiam que elas não tinham azeite. Ou vocês acham que elas descobriram lá de repente? Mas elas continuaram indo. Vamos embora, gente. Vamos indo. Vamos levando. E de repente, não tinha mais jeito. Porque vai chegar o de repente onde a gente não tem mais para onde correr. E elas não pagaram preço. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Para mim e para você, há tempo para todas as coisas. E quando nós perdemos o tempo, muitas vezes está perdido. Ele não vai voltar. Muitas vezes nós conseguimos ainda resgatar alguma coisa, mas quando nós perdemos algo precioso, ele não volta. Ele está perdido, como diz o nome. Não há como. Olha o que acontece. No versículo 11. Mais tarde, quando as outras... Eu quero frisar aqui, ó. Elas entraram para o banquete, que é a recompensa, do casamento, que é uma aliança. E a porta foi o quê? Fechada, aqui no meu diz trancada. Não tinha mais jeito, nem de passar daqui para lá, nem de lá para cá. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Sabe por quê? Parece duro, né? Nossa, como que Jesus não teve misericórdia? Elas ainda correram lá, tadinhas delas. Nós queremos ter dó de tudo, né? Tadinhas, elas ainda foram lá. Não, irmãos, lembra do tempo? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nós buscarmos encher de azeite as nossas candeias. E o tempo delas havia passado. Não tinha mais o que fazer, ainda que elas quiseram ir lá tentar remendar a situação, não tinha mais jeito. Não havia mais o que fazer. Elas perderam tudo aquilo que elas construíram. Elas perderam a oportunidade. O banquete, elas perderam a aliança. Elas perderam o compromisso, o propósito da vida delas. Há quanto tempo está sendo avisado para nós, irmãos? Muito antes disso tudo aparecer. Vamos acordar, irmãos. Jesus vai voltar. Nós temos vivido como se Jesus fosse voltar daqui a 2000 anos. E Jesus está aí voltando para muita gente agora. E eu quero dizer para nós nesta noite: mude a sua oração. Eu tenho ouvido algumas orações falando assim: Senhor, que possa voltar tudo ao normal. O normal não existe mais. Esse tempo acabou. O que nós precisamos é orar, é Deus, traga arrependimento para a tua igreja, para que, se passar isso, nós possamos voltar transformados, que haja prudência nas nossas vidas, que haja azeite nas nossas candeias. Vamos parar, irmãos, de perder tempo. O tempo é algo precioso dado a todos, bons e maus, justos e injustos, todos. E é algo que ninguém pode comprar.
Jesus nos deu de presente um tempo para todos nós. E Ele está passando. Já viu aquelas ampulhetinhas? Vai correndo o tempo. E ninguém sabe quanto tempo ainda resta. Mas nós sempre achamos que está longe, que é com o fulano lá que morreu, que é com o irmão, o tio, o avô, o marido, o filho do ciclano, do parente, do vizinho. E o dia que chegar na nossa casa, irmãos, como vai ser? Nós temos vivido com sensatez, com prudência? Ou temos vivido como loucas, porque é o que nós lemos aqui, insanos, doidos, delirantes, que não está em juízo perfeito? Vamos acordar, irmãos. Vamos despertar. Essa palavra é para a minha vida e para a sua. Ela não é para as pessoas ali de fora. Ela não é para aquela pessoa que não conhece o Senhor. Ela é para mim e para você. Para nós que já passamos de uma certa parte. Nós não somos leigos, não somos pessoas que não conhecem. Somos conhecedores da verdade e temos a escolha nas nossas vidas. Amém? Então estude essa palavra e que você mesmo possa ver aonde você está. Você é virgem prudente ou você é uma virgem insensata? Amém?